Sim, ô professora, Diga, Ingrid, pode falar. aproveitando que a senhora vai iniciar agora, eu queria comunicar. O Wendel, ele entrou em contato comigo agora e ele disse que talvez ele não consiga participar da aula porque ele vai ter uma reunião no mesmo horário com a equipe gestora do colégio onde ele trabalha. Mas ele disse que terminando cedo ele vem e participa, tá certo? Tranquilo, tranquilo. Nem se aperreie, a aula vai ficar gravada e vai ser disponibilizada, como eu sempre faço com vocês. Então, nem se aperreie com isso. Diga para ele ficar tranquilo, participar da atividade dele, tá bom? Tá certo, obrigada, professor. Nada. Bom, gente, vamos começando, né? Na semana passada, a gente discutiu um pouquinho, né, sobre os encaminhamentos do estágio de vocês, e agora a gente vai falar um pouquinho, tá? Eu pedi também a gente fez uma breve discussão e teve a temática do texto da aula passada, que foi sobre, né, entre outras coisas, a importância do estágio para a formação de vocês. E aí, eu passei uma atividade, tá, em grupo, que era justamente para vocês, a partir do texto base, que era o texto que foi marcado, que foi o texto 2, vocês elaborarem 8 questões, certo? Pedi para vocês, em grupos, elaborarem 8 questões. Eu verifiquei hoje à tarde, por volta de umas 4 para 5 horas da tarde, a quantidade de trabalhos, né? Acho que tinham 7 grupos que tinham me enviado a atividade. E aí eu selecionei algumas perguntas das atividades de vocês, das questões que vocês me enviaram, e, né, selecionei exatamente 6 perguntas, tá? E elaborei um formulário para vocês responderem. Então, não sei se vocês viram, assim que vocês entraram na disciplina, tem lá um formulário para vocês responderem. Vou só compartilhar aqui com vocês, só para ficar claro do que eu estou falando. É na parte geral da nossa disciplina, não nesse canal aqui de hoje. Lá na parte geral, tem um formuláriozinho com 6 questões, certo? Bem básico, tá? Deixa eu ver se o meu Teams coopera comigo. Pronto. Que aí eu mostro para vocês a que eu tô me referindo. Ó, a gente está aqui, deixa eu vir aqui para minha aba geral. Tá aqui na aba geral, tá? Deixa eu abrir para vocês. Se vocês porventura tiverem sem saber exatamente aonde está, né, a atividade. Deixa eu ver aqui. Porque tem um pessoal que já respondeu, que falou aqui no comecinho. Pronto, aqui, ó. Tem essa atividade, tá? Ó. Importância do estágio para as pedagogias. Então, vocês vão entrar, vão responder. São 6 questõezinhas, tá? 2 de múltipla escolha, né? E outras de resposta, com respostas curtas. Onde vocês podem encontrar essas respostas justamente no texto da semana passada, né? E foi de onde vocês tiraram essas perguntas, tá? E aí, nesse comecinho de aula, vocês vão fazer justamente isso, né? Porque foram as perguntas que os próprios colegas fizeram, vocês mesmos, vocês, inclusive, podem identificar as questões que vocês elaboraram, escolhi 6 só apenas, e aí vocês respondem, e aí a gente vai corrigir, tá? Coletivamente em sala, na reunião, tá bom? Todo mundo localizou, tá aqui na aba geral, tá? Da nossa disciplina. Aí vocês clicam aqui para exibir a tarefa e realizam ela, tá bom? E aí a gente vai fazer a correção, né? Todos juntos. São exatamente 19h15. Fazer o seguinte, vamos até 19h30. Vocês têm até 19h30 para responder, tá? Essa questão. Se chegar às 19h30 e vocês ainda estiverem realizando, eu dou mais um tempinho. Ficou claro? Ficou entendido o que eu quero que vocês façam? Tá entendido, gente? Sim, professor. Tranquilo, né? Então, vão lá, respondam essas atividades. Sim, professora. Até 19h30. Se precisar, a gente dá um prazozinho maior, uns minutinhos a mais para vocês, tá? Eu estarei aqui caso haja alguma dúvida, ok?
Ok. Professora, boa noite. Diga, Gleice, boa noite. Qual a sua questão? Eu gostaria que a senhora, se a senhora pudesse, a senhora repetisse o que a senhora falou, porque eu cheguei atrasada. Ah, perdão, querida. Na aba geral, aqui da sala de vocês, né, do grupo, vai estar lá, né, na aba geral, tem uma atividade, que são as questões, sim, que eu lembro que eu pedi para vocês elaborarem algumas questões em cima do texto da semana passada. Sim, aí eu selecionei algumas das questões que vocês me mandaram e fiz um formulário para vocês responderem. Aí eu dei um tempinho agora para vocês responderem e depois corrigirmos, tá certo? Ah, tá bom, tá certo. Eu já tinha visualizado, mas eu não sabia se era para enviar ou não. Inclusive, está respondido. Eu vou enviar. Ah, então ótimo, perfeito. Só repetindo para quem chegou um pouco depois, a gente está com uma atividade para vocês responderem lá na aba geral aqui da turma, certo? Que é baseado nas questões que vocês elaboraram e me enviaram, tá? Tá lá a atividade para vocês responderem, são 6 questões.
Boa noite, Érica. Reforçando, tem uma atividade para ser feita na aba geral aqui da disciplina, tá certo? Estou aguardando vocês responderem. À medida que vocês forem respondendo, vocês vão me falando aqui, tá? Tá carregado? Gleice, tu me enviou já? Ainda não, professor. Só estava faltando uma questão que eu estou escrevendo. Beleza. Boa noite para quem está entrando agora também. Só reforçando, a gente está com atividade para vocês fazerem aqui no Teams, na aba geral, baseada nas questões que vocês elaboraram e me enviaram, tá? Só ir lá e responder. Eita, Érica, então sem problemas. Quando a gente for fazer a correção aqui, aí você observa, vê as questões, tá certo?
Vicky Anderson e Gleice já me enviaram. Estou aguardando os dos demais, tá certo? Professora, esse formulário aí foi baseado em nosso conhecimento prévio ou foi passada alguma ficha relacionada a ele? O texto da semana passada, o texto 2. Ah, Que a perfeito. gente vai ter, né? Essa primeira etapa da disciplina ela vai ser teórica, então a gente vai ter umas discussões de uns 4 textos, fora, né, as aulas sobre relatórios sobre plano de aula, tá? E aí depois é que a gente vai ter a parte prática, que vocês vão para a escola, entendeu? Certo. Viu, querido? Aí os textos você encontra aqui no Teams, tá? Eles estão todos aqui na aba dos arquivos, no material de aula. Tem todos os textos que a gente vai discutir, tá? Tem um plano de aula lá, isso é a gente baixar, né? Isso, tá lá os textos. Tá, é só você seguir. Hoje é a terceira aula. A gente já teve aula 1, aula 2, então texto 1, texto 2. Hoje é o texto 3, certo? Certo. Para você Obrigado, pegar professor. as leituras, inclusive, porque como você não participou das últimas aulas, e talvez se alguém mais também não tiver participado, no relatório final que você vai me entregar, eu vou pedir também uma síntese dessas discussões teóricas que a gente está tendo, entendeu, Anderson? Certo. Ok. Viu? Deixa eu ver se mais alguém compartilhou comigo a Professora, eu atividade. enviei já? Eu já enviei, viu? Tá, Acabei de enviar. Gleice, Anderson. Cadê tu, Ingrid? Qual é o teu sobrenome? Andrade. Tá lá em cima. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite para todos. Grace, obrigado por estar aqui voando. Ah, foi explicar. Assim, gente, quem está chegando depois tem uma atividade para vocês me enviarem, certo? A atividade está aqui no Teams, tá? Um formulário para vocês responderem. Estou aguardando vocês responderem e me enviarem, tá? Pronto, Ingrid, achei, porque está aqui como teu sobrenome Santana. Estava como Santana, acho que é o teu último sobrenome. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que aparece para mim. Tá vendo? Aparece aqui a atividade, tá? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. E aqui aparece o... Né? Aparece todos os alunos que estão na disciplina, quem visualizou, quem enviou, no caso, quem entregou a atividade, tá? Aí aparece tudo isso aqui para a gente ir acompanhando. Por isso que eu falei de quem eu vi que já me enviou ou não. Eu tinha dado até 19h30, mas eu estou vendo que o pessoal ainda está realizando a atividade, então vou dar mais um tempinho. Eu vim saber agora, professora, que eu estava em casa, não. Eu vim saber agora, eu nem respondi. Vá se embora responder. Consegue responder agora? Eu vou dar mais 15 minutos. Eu vou dar mais 15 minutinhos para vocês responderem, tá certo? Tá. Vá lá.
Boa noite para quem está chegando agora. A Andresa chegou agora também. A gente está com uma atividade, tá? Um formulário, um questionário na aba geral aqui da turma, certo? Para vocês responderem lá baseado nas questões que eu pedi que vocês me enviassem na semana passada, né? Alguns grupos me enviaram, eu gostei das perguntas e coloquei na atividade para vocês responderem, tá? E depois a gente vai discutir, vai corrigi-la coletivamente e vamos discutir um pouquinho sobre o conteúdo. Ótimo, ótimo, Gustavo. Que bom que você conseguiu baixar todo o nosso material. Ótimo. Sandra, você vai encontrar essas questões, como foi posto aqui no chat, você vai encontrar na aba geral. Assim que você entra na disciplina, você vai lá em geral, ele está postado, certo? Está postado diretamente na aba, aparece para vocês. Aqui eu vou só, já que eu estou compartilhando minha tela, eu vou só botar aqui, ó, na aba geral, certo? Quando você entra na disciplina. Deixa só ele carregar para eu mostrar. Ele está bem aqui em cima. Cadê? Porque como o pessoal falou aqui no chat, aí apareceu, aí tá aqui, ó, geral, tá postada. Diga, Gustavo, o que foi? Se for direto, eu consegui mandar pelo Tarefas, né? Eu fui direto para o Tarefas e já estava lá, esse arquivo. Pode ser também, certo? Ou direto pelo Tarefas ou vindo aqui, ó, exibir tarefa, ou realizar tarefa. Eu não sei exatamente como é que aparece no Teams de vocês, mas tá aqui postado. É só subir um pouquinho aqui o cursor, é porque o pessoal foi dando boa noite aqui, aí foi descendo. É só você subir aqui um pouquinho o cursor que você encontra a atividade, que é essa importância do estágio para as pedagogias. Já se virou, não vai querer mais. Professora, eu já tinha respondido as questões abertas. E aí o aplicativo fechou e quando eu retornei, vou ter que escrever tudo novamente. Caramba, quem foi? Jordana. Eu não fica salvo, né? Eu vou ter que escrever tudo novamente. Espera mais um pouquinho. Meu Deus. Espero. Que bom que você já sabe quais são as respostas. Pois é, fechou o aplicativo. Meu Deus, quase que eu passo mal agora. Fez tudo novamente.
Marne também entregou. Sem áudio. Tá. Marne também entregou a atividade. Deixa eu ver quem mais também já entregou. Gleice Anderson, já tinha falado. Ingrid. Daiane também já entregou. Bom, por enquanto, só esses até agora entregaram a atividade. Guarda mais um tempinho. Boa noite. Boa noite, Amanda. Eu não estava conseguindo entrar, não, professora, por isso que eu me atrasei um pouco. Não, sem problema. A gente está com uma atividade sendo realizada agora nesse momento. Aqui no Teams tem um informes na aba geral, certo? Da turma. É só você subir um pouquinho o cursor, você vai encontrar a atividade para você fazer, certo? Eu vou dar mais para fazer enviar, é fazer aqui no próprio formulário aqui do Teams, tá certo? Tá bom. Vou dar Ok. mais uns minutinhos para vocês. Ok.
Professora? Eu tô por aqui. Diga, Sandra. A senhora pode verificar se a minha chegou, professora? Veja agora. Você tá vendo na minha tela? Tá muito pequenininho porque eu tô no celular. Peraí, tô aumentando. Tô sim. Pronto, aqui é de quem me entregou. Qual? É porque ele vem pelo sobrenome. Qual é o teu último Procure. sobrenome? Caboclo. Então é C, então é aqui em cima. Sei porque ele faz isso. Sandra Caboclo. Tá como visualizado. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu atualizar a página, que aí ele faz isso. Eu volto e vejo novamente a atividade. E aí, cadê? Sandra Caboclo. Pronto, entregue, viu? Obrigada, professora. Nada, querida. Carlos também entregou, tô vendo agora. Pronto, são esses que entregaram, por enquanto. Gente, o horário limite para a gente realizar a atividade para poder corrigir vai ser definitivamente às 20 horas, certo? Vocês têm 10 minutinhos para concluir a atividade, tá bom? Juliana, a gente pode responder colocando alguma coisa com nossas palavras? Pode sim. Até porque foi Ok. muito baseado na leitura e naquilo que a gente vinha discutindo nas aulas anteriores, entendeu? Pode ficar à vontade. Perfeito. Especialmente nas questões abertas.
Professora, a Maria José, ela botou aqui no chat e ela está perguntando se já apareceu que ela entregou, porque faz um tempinho que ela disse que já enviou. Maria José de Albuquerque. Ingrid, você está vendo? Professora, Já, eu percebi, é porque eu estava olhando justamente Não. aqui, ó. Ah, eu não sei qual é o outro sobrenome dela, porque o Albuquerque não tem. É porque o último sobrenome dela, professora, é Viana. Ah, Viana, então deve ser lá para baixo, parece. Aqui, ó, Maria Viana, entregue. Certinho. Certo, Maria? Atividade entregue, viu? Minha gente tá mudo para vocês. Tá, eu tô aqui, é porque meu microfone está desligado, querida, enquanto vocês realizam a atividade. Ah, desconectado, porque eu estava fora do mundo. Não, para não Professora, atrapalhar você. Obrigada. Diz, Gustavo, diz. a gente tem quantos alunos no quadro de alunos dessa turma? É pelo portal, porque não bate o número do Teams com o número do portal. Pelo portal, acho que são 34. Uhum. E aqui eu acho que tem um pouco mais do que isso, tem uns 40 e alguma coisa. Aí ele não bate exatamente, mas o que a gente leva em consideração é quem está no portal, entendeu? Mas que frequentam a aula pelo Teams é nessa média mesmo, né? De 20 alunos. 20 Isso. A gente está aqui com o quê? 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, exatamente. 20, 25, pelo menos da turma de vocês é isso que tem variado. Entendi. Mais 5 minutinhos e a gente corrige a atividade, tá? Já vou deixar aqui na questão, na atividade aberta para fazer com vocês.
Bom, gente, vamos fazer a correção agora. Podemos. O meu foi professora, Fernanda Queiroz. Sim, professora. Acredito que sim, como eu saí daqui. Deixa eu ver. Queiroz é seu último sobrenome? Sim. Não me pergunta por quê, mas ele faz isso. Ele bota por ordem alfabética, perdão, do último sobrenome de vocês. Aí é o O. Tá bom. Cadê? Queiroz. Professora, às vezes é Fernanda Andresa, Queiroz, veja te entregue. Fernanda. É Fernanda que está falando? Quem falou agora foi Andresa. Meu sobrenome é Viana. Andresa Viana. Deixa eu ver aqui. Chegou também, Andresa. Chegou. Viu? Obrigada. Pronto. Exatamente 8 horas, tá? Então a gente vai corrigir agora a atividade coletivamente, tá? Vocês me digam, por favor, né? Como eu estou exibindo aqui a tela, vocês estão conseguindo ver a minha tela do Teams com a atividade? Sim. Sim, Professora, Oi? já enviei, viu? Ótimo. Eu estou, professora. Ótimo. Eu não então consigo vocês... visualizar. Eu aposto que seja a minha internet. Talvez seja. Bom, e aí é isso que eu queria dizer. Como eu não vou conseguir visualizar o chat, aí vocês respondam a alternativa que vocês acham que é correta, tá? No áudio. Então, bora lá. Primeira questão. Durante a prática do estágio supervisionado nos cursos de graduação, torna-se necessário o estudante compreender sua importância na formação acadêmica, pois a partir dessa experiência irá se consolidar as dinâmicas entre teoria, prática e reflexão. Então, marque a alternativa que representa a importância do estágio na formação do discente. Ou seja, qual a alternativa que melhor explica, certo, a importância do estágio para vocês. A primeira, a prática do estágio supervisionado não contribui na formação profissional do estudante. Bom, essa alternativa aqui já contradiz tudo que o enunciado está trazendo, né? O estágio supervisionado é apenas uma disciplina onde os educandos só fazem a entrega do relatório. Vocês concordam com isso? Não. Não mesmo. Não mesmo, exatamente. Não.
É de suma importância a realização do estágio supervisionado nos cursos de graduação, devendo ser realizado com respaldo teórico, para que assim haja reflexão acerca deste momento antes, durante e após sua realização. A resposta está bastante interessante. E a última é todas as alternativas, nenhuma das alternativas. Qual que vocês acham que é a correta? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? A terceira. A A terceira, terceira. professor. Eu acho que é Terceira unânime, né? alternativa. Todos vocês marcaram a terceira alternativa, não é isso? Ótimo. O segundo, quais as possibilidades que devem ser oferecidas aos estudantes de pedagogia no estágio? E aí, gente, o que é que vocês responderam para mim? Professora, Diga. eu coloquei assim, ó, experimentar e construir. Não sei se está correto, né, mas tudo bem. Foi o que eu coloquei. Experimentar e construir o seu papel de professor pesquisador, exercitando a capacidade de ler a realidade, visualizar ou até mesmo detectar as necessidades, e durante o processo coletivo de reflexão, e também arriscando as propostas e alternativas. Perfeito, né? Eu acho que é isso mesmo que Gleice colocou, tá? Alguém colocou alguma coisa a mais ou foi diferente do que Gleice respondeu? Sobre quais as possibilidades que devem ser oferecidas a esse estudante? Eu coloquei diferente, só estou tentando abrir aqui, professora, para conseguir ler. Só um instante. Eu dei uma viajadazinha, mas eu acho que tem. Aí você me esclarece se está com coerência ou não. Pode dizer. Tem como ver, professora, onde é que a gente volta para ler? Eu printei, né? Nas tarefas, eu não sei se vocês conseguem ver nas tarefas o que vocês responderam. Consegue. Consegue não. Lá, isso não. quando você vai lá em geral, acho que quando você vai em tarefas, eu acho que vocês conseguem visualizar. Eu, pelo menos, consigo. Mas é como eu falei, né? O meu Teams, ele é Teams de professor. Então, pode ser que seja um pouco diferente do de vocês. O printado não mostra todo o texto, né? Fica diferente, somente vendo mesmo. Deixa eu tentar aqui. Tentem. Mas essa resposta que a Gleice colocou, ela está bem abrangente mesmo, né? Essa possibilidade tanto de vivenciar na prática, quanto aplicar a teoria, né? Levando em consideração sempre a questão da realidade social. É exatamente isso, né? Que, entre tantas outras coisas, que o estágio possibilita para vocês, né? É ter um contato com essa prática efetiva do que vocês vão realizar quando vocês, né, estiverem atuando enquanto profissionais, enquanto pedagogos e pedagogas, e estimula, a partir da discussão que a gente vem tendo, que vocês não desassociem o estágio prático com a teoria que a gente discute na graduação. Por isso que eu falei da importância desse nosso primeiro momento com discussões teóricas para embasar vocês para a chegada da prática, tá certo? A terceira questão... Oi, Anderson. Não tem como realmente visualizar, não. Eita, que pena. Já foi enviada. Mas, basicamente, eu coloquei que é uma oportunidade de desenvolvimento dessa prática pedagógica, além das vivências específicas que a gente vai vivenciar dentro do ambiente escolar, né? Eu coloquei isso. Eu acho que eu consigo ver a de vocês. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Anderson. Tá aqui. Quando eu clico em entregue, eu acho que eu consigo abrir a tua atividade. Pronto. Aqui, ó. Eu consigo abrir a atividade de vocês. Bom, a terceira questão. Cite uma das funções mais importantes do professor supervisor de estágio. No caso, a minha função, certo? Cite uma das funções. Anderson, eu posso ler a sua resposta? Pode. Pronto, professor. deixa eu ler a resposta do Anderson e depois quem quiser complementar, complementa, tá? Porque como eu estou aberto o dele, aí eu pedi permissão para o rapaz, claro.
enriquecer o conhecimento didático com técnicas, dando retornos significativos através de feedbacks intervencionistas que se enquadre, né, aos objetivos gerais do ensino e aprendizagem. Isso é o que o Anderson visualiza como sendo, né, uma das funções, ou no caso, uma das minhas funções em relação a vocês. Perfeito. Alguém quer contribuir com essa resposta? Professora, eu coloquei assim, parecido com a de Gustavo, mas eu bem mais objetiva, onde o professor supervisor ele vai nortear todo o estágio supervisionado, né? Ele vai nortear, vai direcionar o estudante em todo esse processo. Eu coloquei mais ou menos isso. Perfeito, mas é essa a função mesmo. Tanto é, né, que aqui está professor supervisor, mas poderia ser professor orientador também do estágio. É esse sentido mesmo, né, de dar essa orientação, isso mesmo. Pois é, eu coloquei isso de nos orientar. Diga, Carlos, diga. Desculpa. Coloquei isso aí, de nos orientar e nos ajudar nas intervenções e nas avaliações. Coloquei isso. Alguém colocou mais alguma coisa na terceira questão? Posso falar, professora? Deve. Eu coloquei que o professor supervisor ele vai realizar como que um ajuste entre a teoria e a prática, fazendo com que a isenção de uma reflexão sobre a prática que ele observa seja um momento de que o estágio que traz novos desafios, que a gente possa ultrapassá-los de uma forma como Ingrid disse, norteando, sendo como se fosse um divisor de água. E vai eu poderia completar essa tua resposta falando que, no caso, o professor supervisor ele seria meio que um mediador, não é isso? Isso. Que aí, diante de todas as desventuras que a gente pode perceber no estágio, possa fazer a inclusão, né? A inclusão mais que acertada do estagiário no ambiente escolar. Ótimo. Perfeito. Isso mesmo. Gostei de ver as respostas de vocês, baseada tanto no texto quanto na percepção que vocês têm, né? Até porque vocês já estão no segundo estágio de vocês, então vocês já tiveram essa percepção acerca, né, dessa relação com o professor orientador, né, o professor supervisor. Muito bom. Quarta questão. Qual foi o objetivo principal frente ao estágio supervisionado nas séries iniciais, né, do ensino fundamental? Então, qual que é, né, o objetivo principal, gente, do estágio de vocês nessa fase agora, que são os anos iniciais? Quem gostaria de Professor, eu coloquei... Assim, eu coloquei, não sei se está certo, tá? Mas eu coloquei que é para o estudante, o indivíduo, compreender todo o funcionamento do colégio e justamente refletir sobre sua futura prática profissional. Porque o estágio supervisionado, ele vem trazendo todo esse suporte, né? Onde a gente primeiro compreende, observa e depois a gente entra em prática. Então, é um conjunto de fatores para a gente compreender o funcionamento. Certo, certo. Essa percepção do todo, né? Do funcionamento da escola e da prática pedagógica em si. Alguém mais? Eu não lembro como foi a minha resposta, mas é baseada nisso aí mesmo que Ingrid falou, e como se você estivesse se preparando para o futuro, ou seja, para a prática de trabalho, né? Eu não lembro qual foi a resposta que eu botei, não. Mas é mais ou menos isso. Mais alguém, gente? Professora. Oi. Eu coloquei algo parecido, né, com os comentários de Ingrid e o de Carlos, que eu coloquei assim, compreender a rotina escolar da questão do ensino fundamental dos anos iniciais e também compreender as estratégias que são utilizadas pelos professores quanto à dificuldade dos alunos. E também, principalmente, procurar subsídios para a nossa futura prática docente. Isso. Eu só acrescentaria isso que vocês estão falando, né? Porque os anos iniciais, normalmente, é aquela fase que a gente a questão do letramento está muito forte. Né? Não que na educação infantil isso também não seja importante,
mas é nos anos iniciais, principalmente ali, primeiro, segundo, terceiro ano, né, que um foco é muito grande na questão do letramento, seja o letramento, né, alfabético, mas o letramento é numérico também. Então, é importante vocês terem isso bastante em mente, né, que agora vocês vão, quando vocês forem observar na prática, vocês vão ver que vira e mexe as atividades que os professores vão estar pensando para as crianças, estão com essa preocupação, né, de fomentar, de possibilitar essa leitura de mundo, né, essa leitura não só textual, mas percepção, compreensão de leitura de mundo, certo? Professora, eu queria até uma dúvida pessoal mesmo, mas assim, esse momento pode ser um momento precioso de a gente entrar numa zona de conforto, de se adequar à melhor prática pedagógica que se enquadre não somente a turma, né, que a gente vai, porque não existe um padrão, o professor ele vai se adaptando aos nuances de turma que ele vai pegando, né, aquelas características. As nuances de turma, ao perfil da escola também, não adianta ser muito diferente disso. Então, dependendo da escola que você vai atuar, que você vai trabalhar, a escola pode ter um perfil, né, mais inovador, mais seguindo tendências mais atuais, talvez tenha aquelas escolas mais tradicionais, entendeu? Uhum. Essa seria uma dúvida até, né? Porque vamos supor que eu vou fazer uma prática pedagógica, eu vou fazer o estágio numa determinada escola, mas no meu primeiro emprego eu vou atuar numa escola que não tem nenhuma realidade ou nenhuma proximidade, né? Aquilo que eu vivenciei nesse momento de estágio. É muito comum de acontecer. E aí você acha que é tipo o momento de você entrar em campo como um profissional, e isso até causa, né? Até teóricos que falam, né, desse medo, de por mais que você passe por algumas práticas, por alguns momentos preciosos de estágio, é natural e é normal, né? O bom profissional ele vai se auto-entender de que vai passar esse momento, né? Assim, de que é novo e vai ter que usar a criatividade, a espontaneidade para poder ultrapassar aquela barreira que pode vir lá na frente. Isso, exatamente, né? E é aquela coisa que a gente vive falando, eu acredito que vários professores de vocês já falaram a mesma coisa, né? Não existe uma receita de bolo pronta de como você vai aplicar. O que a gente pode fazer na graduação, o que a gente faz com vocês na graduação, é oferecer instrumentos, ferramentas, conhecimentos para que vocês estejam preparados da melhor maneira possível. Mas é claro que isso que você falou, você não consegue prever com certeza qual vai ser o perfil da sua primeira escola, da sua primeira turma. É ali que você vai, de fato, se descobrir, né, qual didática você vai utilizar, entendeu? Mas, assim, é algo que quem já está em sala de aula pode falar melhor pode me dar esse exemplo, esse exemplo para você e você próprio, né? Que já está em sala de aula já tem um tempo. Não com as crianças, mas você já conhece, né, esses desafios de se deparar com turmas diferentes, com perfis diferentes, e aí você encontrar a melhor abordagem, né? Ou a abordagem, uma didática que melhor se adeque àquela turma, tá? Quinta questão. De acordo com a prática pedagógica, como os professores podem motivar seus alunos? Eu acho que tem um pouco a ver com a pergunta que o Gustavo acabou de fazer. E aí, gente, de acordo com a prática pedagógica, como os professores podem motivar seus alunos? Professora, de novo. Eu coloquei que é através de metodologia. Eu acredito que a partir de metodologias ativas, onde esse estudante vai ser o protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, onde ele vai ver significado e intencionalidade, né? Aí entra a perspectiva do letramento, né? Trazer o uso social, né? Onde ele compreenda que aqueles conteúdos é para o uso social. Porque o que eu percebo hoje, que infelizmente as instituições de ensino, principalmente na educação infantil, é algo muito engessado, é algo muito artificial. Eu acredito que fica motivado quando aquela criança, aquele indivíduo, percebe que aquilo é intencionalidade para a sua vida social. Então, eu acredito que com metodologias ativas é fundamental ser trabalhado em qualquer ensino, em qualquer modalidade, mas que é fundamental para o desenvolvimento e motivação dos educandos.
Eu acho massa você já trazer essa perspectiva, né, das metodologias ativas, né? Porque hoje, mais do que nunca, a gente precisa lançar a mão, né, de atividades diferenciadas, criativas, precisamos, né, estar nos reinventando, né? A palavra da vez é essa, se reinventar, mediante o cenário que a gente se encontra. Perfeito. Quem mais, gente, gostaria de responder essa quinta questão? Eu coloquei não tão lindo assim como a Ingrid está. Ingrid, você está demais. Parabéns. Obrigada. Pois é, Jesus, ninguém te segura mais não. Vamos embora. Você está no caminho certo. Sempre te falei isso. Obrigada, Carlos. Eu coloquei que devemos trabalhar com temas atuais, abordando o cotidiano dos alunos, em busca de uma melhor compreensão e, com isso, buscar a aprendizagem. Mais ou menos isso. Perfeito, mas é isso mesmo, está preocupado com a realidade social do teu estudante, ou seja, é o que os teóricos atuais falam, né? Você precisa conhecer o teu estudante para saber como que você vai atingi-lo, né? E quando você fala trazer temas atuais, temas da realidade dele, você está falando diretamente sobre isso, Carlos. Perfeito. Isso tende a motivar bastante, né, os nossos meninos e meninas. Alguém mais? Bom, só vou ler aqui a resposta do Gustavo. Né? Os professores motivam seus alunos usando técnicas, né, de observância do conhecimento prévio, isso que eu acabei de falar, além de didáticas diferenciadas e inovadoras, que foi o que Ingrid também falou, né, com as metodologias ativas. O interesse pela aprendizagem e sua prática social, que foi o que Carlos também falou. Então, a resposta aqui do Gustavo foi bem sintética de tudo isso que a gente estava discutindo. Perfeito. E a última questão, a sexta questão, que é uma questão fechada também, é o seguinte: o estágio supervisionado nos cursos de licenciatura é o campo privilegiado, pois a partir dessa experiência é que os futuros professores irão refletir sobre sua prática de ensino. Portanto, marque a alternativa correta. Vamos lá. Primeira, o campo do estágio só é importante para cumprir a carga horária da disciplina. Vocês acham que o campo, né, a prática do estágio só é importante porque vocês têm que cumprir uma carga horária? Não sei. Não. Né? A realização do estágio supervisionado coloca o estudante no ambiente onde é necessário um conjunto de fatores: observação, respaldo teórico, reflexão, intervenções, regência. Ou seja, o estudante passa a compreender toda a rotina escolar. Uma excelente resposta. E a quarta alternativa, o estágio supervisionado não é um campo privilegiado, isso a gente já viu que não é, pelo contrário, que é, um campo privilegiadíssimo. E a última alternativa é todas as alternativas anteriores estão corretas, que a gente viu que não. Então, qual que é a alternativa, gente? É essa segunda? A segunda. Sim. Isso. Essa segunda, a mais completa. A mais completa. A mais completa, como a gente aprendeu com o professor. Exatamente. Isso. Pois bem, gente, essas são foram as questões que vocês elaboraram, tá? Não fui eu que montei essas questões. Eu peguei em cima do que vocês me enviaram, certo? Foram, acho que uns 5, 6 grupos que me enviaram a atividade. E aí eu selecionei as melhores. Tá? Deixa eu voltar aqui para a gente se ver de novo. Encerrar o compartilhamento. Tá? Voltamos para cá, estão me vendo? Sim, professora. Sim, professora. Pronto. Ótimo. Certo? Gostei bastante das questões que vocês elaboraram. Mostra a percepção, né, a compreensão do que a gente está discutindo. Fernanda levantou a mão. Tem alguma questão, Fernanda?
Ô, professora, me tira uma dúvida. Porque, assim, eu estava observando a atividade, eu estava comentando com as meninas. Ô, minha gente, a professora, acho que ela não gostou do questionário da gente, não, porque não tinha nenhuma questão. Aí a gente conversando aqui no grupo, a Marina fez assim, quem foi que enviou? Aí eu disse assim, eu não sei. Aí eu queria se tivesse como a senhora dissesse, se a gente enviou ou não, porque tá aqui a agonia agora, o trabalho todo pronto que a gente fez faz tempo, desde a semana passada, e eu acho que ninguém enviou. Ninguém lembra de ter enviado. Eu não enviei, eu já verifiquei aqui. Aí eu tô esperando a Rafaela aparecer. É porque eu já fechei o e-mail. Mas eu vejo daqui a pouco. Pronto, não tem problema não. É porque eu fiquei assim, pensando, né? Enviou não, professora. A gente fez em trio. Eu não enviei. Fernanda não enviou e Rafaela acabou de responder que não enviou, professora. Então, por isso que não tem nenhuma. E por isso que não tem nenhuma pergunta do questionário de vocês, tá vendo? Meu Deus do céu. A gente se reuniu para fazer, olha só. É aquela, deixa que eu deixo, e aí ninguém enviou, não foi? Isso, foi. Não, pior que foi, professora, de verdade. Paciência. Mas se vocês quiserem, vocês podem enviar ainda, tá bom? Ainda está em tempo, onde vocês podem enviar, tá certo? Tá bom, professora, obrigada. Nada. Fernanda, viu? Sei não. Ó, vê só. Para a discussão de hoje, dando continuidade, né, o que a gente já vem falando sobre a prática de vocês, o texto, alguém conseguiu dar uma lidinha no texto 3, que é sobre o uso de tecnologias na sala de aula das séries iniciais? Alguém conseguiu passar um olhinho no texto? Bom, ele vem trazer aquilo que a gente já vem discutindo com frequência, né? Desde antes da pandemia, essa necessidade de se trabalhar com tecnologias, ou as chamadas, né, TICs, ou as TDIC, né, que é as tecnologias digitais da informação e do conhecimento, tá? Que é a utilização tanto das tecnologias digitais quanto das tecnologias as mais variadas que forem, certo, gente? Então, antes da pandemia, a gente já vinha, né, numa crescente nesse uso. Cada vez mais se discutia, cada vez mais se falava de utilizar abordagens diferenciadas, e aí eis que surgiu esse, né, como se fosse a última grande descoberta, que foram as metodologias ativas, tá? Inclusive, vocês vão ter uma tarefinha de casa hoje sobre isso, tá? Sobre metodologias ativas, certo, gente? Eu já vou de antemão deixando vocês de sobreaviso, tá certo? E aí... Hoje não. Hoje não? Por quê? Não quer tarefinha de casa hoje não, Silvânia? Cansada, professora. Mas para entregar semana que vem, mulher. Você tem uma semana. Você tem uma semana e não vai ser nada muito mirabolante para vocês fazerem, não. E se vocês já dominarem sobre o que são as metodologias ativas, vocês conseguem me entregar isso tranquilamente. Mas o que eu estava falando para vocês era justamente isso, né? Que mesmo antes da pandemia, a gente já vinha falando da importância de se utilizar esses recursos. E aí, pum, veio a pandemia. Algo que ninguém, né, ninguém previu que uma coisa dessa magnitude fosse acontecer, né? E a gente precisou, da noite para o dia, se descobrir, né, youtubers, se descobrir influenciadores digitais, se descobrir, né, extremamente, né, desenvolto, dominando tudo que era possível e imaginário sobre tecnologias digitais. E a gente sabe que nem todo mundo tem essa facilidade, então muita gente teve que suar, teve que se desdobrar, teve que correr atrás, né? E o que é que vocês acham? Eu vou lançar uma pergunta aqui para vocês me refletirem um pouquinho. Quando a gente passar por esse momento, né, por esse famigerado ano de 2020, quando a gente chegar, digamos que 2021, e formos para a sala de aula, vocês acham que as aulas, as relações com os nossos estudantes, enfim, elas vão ser as mesmas do que era antes da pandemia? Ou a prática pedagógica ela vai mudar? Não.
Vocês concordam com a Ingrid que vai mudar, que não vai ser a mesma coisa? Sim, vai mudar muito. Com certeza. Com Sim, professora, certeza. acho que Até já a forma de interação com os estudantes, isso já mudou, né? A forma de interação, como o professor vai atuar, sua metodologia, ele vai aproveitar muito mais a tecnologia, ele vai ver essa importância porque ele teve essa experiência. Então, acredito que a partir dessa não só o experiência, desse professor ano teve a atípico, experiência. então, mas isso. O aluno também. Então, todo corpo vai ter essa mudança radical, né? Isso, exatamente. Alguém estava falando, acho que Sandra também queria falar alguma coisa. Professora, nos meus momentos online, nos encontros online, é engraçado porque às vezes os pais não sabem utilizar o Meet. E aí os meninos usam para eles, é muito interessante. Eu estava falando né? Isso, eu estava falando para eles hoje que quando passar essa pandemia, eles já estão, mas eles vão ser mestres, craques em usar essa tecnologia muito mais do que muito adulto. Então, eu acredito que não só agora, eu já utilizo tecnologia digital em sala de aula há muito tempo. E, assim, é uma coisa que realmente agora ela veio para se estabelecer, para fincar raízes, e, infelizmente, o docente não vai estar livre para resolver não utilizá-las. De alguma forma, ele vai ter que utilizar, mesmo que seja minimamente, mas ele vai perceber que, fazendo isso, ele vai fazer da aula dele uma coisa muito mais lúdica, muito mais interativa, e, digamos assim, meu Deus, eu acho que vai ajudar a elucidar muita situação em sala de aula, principalmente crianças que têm algum tipo de deficiência, vai chamar mais atenção, como sempre aconteceu. Utilizar um jogo em sala de aula, um jogo de forma digital, que depois pode ser levado ao concreto, é muito estimulante Perfeito. mesmo. E assim, nós fomos obrigados, né? Eu uso a palavra obrigados porque foi isso que aconteceu mesmo, a conhecer, né, uma gama vastíssima de recursos, né? Aplicativos para celular, por exemplo, aplicativos de reuniões online, teve que descobrir como fazer. Então, tudo isso a gente não vai conseguir se desfazer disso completamente. Então, muita coisa vai permanecer e vai ser, de uma certa forma, cobrada, tanto pelos alunos quanto pelos próprios pais. Até mesmo esse contato, né? Porque agora você tem contato também muito mais, parece que não, mas muito mais efetivo com os pais das crianças, né? Porque muitas vezes os pais estão juntos ali para realizar, os pais também, né, interagem com o professor. Então, acho que essa experiência, né, por mais problemática que possa ter sido, também trouxe algumas questões que a gente tem que verificar se foram positivas mesmo, né? Isso é verdade. Então, assim, é uma certeza que eu tenho, tá? De que as nossas relações de ensino-aprendizagem, a relação, né, professor-aluno, escola-aluno, né, ela não vai ser a mesma. Por exemplo, 2020 está aqui como um divisor de águas, né? A educação que a gente conhecia até 2019 não vai ser a mesma que a gente vai, por exemplo, encontrar logo em 2021, né? Então, muita coisa a gente também vai se redescobrir. Até porque a gente vai lidar com estudantes, né, gente, que, de uma certa maneira, podem ter tido algum tipo de comprometimento, né, daquilo que eles já vinham aprendendo. E os especialistas falam isso. Não tem como eles sofrerem algum tipo de, talvez, de prejuízo, né? Por mais que a gente se esforce e tente oferecer o melhor através, né, da tecnologia, mas ainda assim algum comprometimento vai haver. Então, a gente vai, além de tudo isso, a gente vai lidar com alunos que vão chegar para a gente com algumas deficiências, né? No que diz respeito a conteúdos e até mesmo comportamento, principalmente criança, né? Criança que você precisa ir construindo rotina, né? Uma rotina de seguir regras, de cumprir, enfim, de tudo, né? E aí passou esse tempo todo
sem essa rotina, né? Ou uma rotina diferente. E aí, quando voltar, você vai precisar, muitas vezes, reconstruir uma série de questões. Então, tudo vai ser diferente, né, gente? Então, a gente vai se redescobrir professores e professoras, né, quando as coisas tenderem a uma normalidade. E aí eu boto aqui aspas bem grandes nessa palavra, tá, gente? Se bem, E professora, aí... eu acho que em relação, desculpa interromper, se bem que em relação à educação infantil, vai ser um pouco difícil em relação à rotina que eles tinham, mas eu acho que, mesmo a gente optando por essas novas tecnologias, eu acho que, pelo menos eu falo por mim, né, que não surtiu tanto efeito em relação às aulas presenciais. Eu acho que... Educação infantil foi o grupo mais prejudicado, sem sombra de dúvidas. Prejudicado, realmente. Eu, particularmente, não estou tendo nenhum... Assim, não estou tendo muitas coisas positivas em relação às coisas que eu faço. E é tão difícil, porque às vezes as mães não querem colaborar, porque a família, muitas vezes, ela esquece do papel primordial que ela exerce na educação, por mais que a gente tenha adotado o mesmo mecanismo, né? Porque, no caso, é uma atividade por dia. Então, assim, uma atividade por dia eles já levavam antes. Então, do porquê que não tá entendendo? Então, assim, vai ser muito difícil, realmente, em relação a eles se acostumarem novamente, mas eu achei que não surtiu efeitos positivos, não. Pois é, então eu concordo com você, tá? Que a educação infantil realmente, até porque, como é que você vai conseguir, né, concentrar uma criança na frente do computador, no celular por muito tempo, ou até mesmo a própria abordagem pedagógica que precisa nessa interação da professora com a criança, que os pais não têm, né? E a gente também não pode também execrar tanto assim a família. É claro que a família tem a responsabilidade, mas também eles não têm, né, o preparo, eles não têm, né, o conteúdo teórico, por assim dizer, para a experiência, para lidar com essas questões, né, gente? Então, Sem isso também contar, professora. Professora, sem contar aí, trazendo a fala de Fernanda aí, e as meninas, as professoras das escolas particulares, são as guerreiras, né? Foram elas que entraram de frente aí e abraçaram essa guerra, tiveram que se reinventar. Não sei como é que elas estão se sentindo ou como é que vai ser, porque até então as escolas particulares, possa ser não, algumas têm a plataforma virtual, que não eram tão utilizadas, que tiveram que se adaptar com a faculdade também, né? Que entrou times aí para nos ajudar. Mas, assim, em relação à escola municipais, pelo menos o que eu vejo de Recife, meu menino estuda na Escola Municipal de Recife, eles voltaram a entrar agora com a plataforma top, assim, top que eu falo é que tem todos os conteúdos auxiliando os professores, ou seja, os professores só acrescentam algo a mais para ajudar nas aulas, mas é bem parecida com a nossa aula EAD. Tem as atividades que eles têm que responderem, que valem notas. Então, assim, parabenizar as meninas aí das escolas que estão atuando nas escolas particulares, que realmente não é fácil e tem que dar conta, né? Exatamente, né? É perfeito isso que você está falando, né? As professoras das redes das escolas privadas, eu via exemplos, eu via ex-alunas, né? Minhas aí da antiga Nabuco, né? Eu via essas essas professoras, elas postando, né? Elas faziam verdadeiros cenários nas casas delas, né? Criavam, construíam as coisas para tornar isso para um trabalho de horas, para às vezes para gravar um vídeo de 5, 10, 15 minutos, né? Um trabalho danado, né? Então, assim, guerreiras de fato, isso que você está falando, Carlos, faz todo sentido, né? E que bom que a rede pública, né, está contando com a plataforma, um trabalho, né, de qualidade para oferecer para os meninos. Agora, de fato, para a educação infantil, realmente, né, é bastante preocupante o que vai acontecer. Provavelmente eles vão ter que
quem, por exemplo, a criança que entrou na escola pela primeira vez agora em 2020 não conta, né? Vai entrar de fato, provavelmente em 2021, se tudo der certo e a gente tiver, né, a vacina e o vírus controlado, tá? Mas aí eu trouxe essa discussão para vocês sobre a questão da tecnologia, e como eu falava, né, as mudanças na educação, elas estão diretamente relacionadas também às mudanças ou às transformações tecnológicas. Embora, vale ressaltar, embora que haja aí um descompasso entre um e outro, certo? Essa palavrinha descompasso aí tem a ver com a questão da música, né, o desequilíbrio, certo? Então, as escolas elas estão sendo modificadas, mas não estão conseguindo acompanhar ainda, né, as transformações dessa nossa geração de estudantes. Foi isso que o exemplo que foi falado aqui, né? Muitas vezes as crianças, né, dominam muito mais a tecnologia do que os adultos, né? É a realidade. Então, muitas vezes nós professores, né, quando estamos em sala de aula, nos deparamos com situações em que os nossos estudantes acabavam nos ensinando algum truque, alguma coisa no que dizia respeito à informática ou à tecnologia como um todo, né? Eu falo isso por experiência própria. Eu tinha alunos na época do ensino médio que me ensinavam outros truques no que dizia respeito à edição de vídeo, à utilização de plataformas para realizar algum tipo de atividade, entendeu? E aí essa existência de equipamentos, que é uma realidade, é uma coisa que eu queria perguntar para vocês, né? Basta uma escola ter um laboratório de informática ou ter um computador na sala de aula para ela ser uma escola tecnológica? O que é que vocês acham? Digam-me aí o que vocês pensam disso. Tem lá o laboratório, beleza. Tem computador nas salas. Tem até, se brincar, tem projetor. Eu acredito que não. Por quê? Por quê, Mari? Não, porque não basta só ter. Eu já vi isso, vivenciei, trabalhei em escolas que tinham laboratório, mas não usavam. Então, não basta só ter o recurso, mas que precisa ser utilizado, ser trabalhado com os estudantes. O professor ele precisa dominar isso. Ele precisa dominar esses recursos, porque ele é ele ainda mais quando a gente está em educação, em anos iniciais, né? Onde é a base de tudo, a educação infantil. Então, é necessário não ter só o recurso, mas que o professor esteja apropriado do mesmo. Perfeito. Algum de vocês já trabalharam em alguma escola, em alguma instituição, enfim, ou já viram, no caso, que nas salas de aula tinha aquelas lousas digitais, sabe, aqueles quadros digitais? Vocês já trabalharam, já tiveram a oportunidade de visualizar aquilo? Eu já vi, mas eu nunca trabalhei em uma escola que tinha. Isso. Mas é bem massa, bem legal. Pois é, a Érica botou ali também que sim, né? Eu trabalhei numa escola que tinha essa lousa digital, a gente teve treinamento e tudo mais para utilizar, você fazia, era fantástico, né? E aí foi um investimento da escola, e aí passado alguns meses, foram olhar, né? A lista das pessoas que reservaram a sala que tinha a lousa digital para usar, né, a tecnologia. E digamos que, sei lá, fazendo uma estimativa, de 20 professores, 3 tinham utilizado aquela sala, justamente por conta, né, do despreparo ou por conta da falta realmente de disponibilidade para visualizar aquilo, né, para utilizar aquele recurso. E olha que teve tecnologia. Então, a gente se depara também, infelizmente, com a resistência, tá, de muitos professores. Eu estou falando isso de anos atrás. Agora, mesmo que a pessoa tivesse resistência, ele teve que se desdobrar para aprender, porque não tinha resistência certa, né? Ou ele fazia, ou ele usava a tecnologia de alguma forma, ou não, né? Por exemplo, se a escola não dispunha de
aplicativo, a possibilidade de utilizar, né, esses recursos de reunião online, mas você poderia lançar mão de um WhatsApp, de uma rede social, né? E aí eu conheço pessoas, professores, que sequer têm um celular que comporta, ou tinha, né, que sequer comportava o WhatsApp. Então, imagina, para esse professor, o que é que ele teve que passar, né? Ou seja, era uma pessoa que até então era averso às redes sociais, usava aquele celularzinho de números, teve que se redescobrir de fato, tá, gente? Então, a dica que a gente dá sempre é essa, né? Não, é um caminho realmente sem volta, tá? E aí a gente volta naquele embate que é o choque de gerações. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, que é a questão, né, de que nossos estudantes, nossas crianças, eles são nativos digitais e nós somos imigrantes digitais, né? Nós que eu falo é o pessoal lá que nasceu ainda na década de 80, né? O pessoal levantou o dedo, né, Carlos? Carlos é dos meus, porque eu sei que tem um pessoal aqui mais jovem, né? Mas o pessoal que nasceu lá para a década de 80, né? Esse pessoal, como eu, né, não são nativos digitais. Nós somos imigrantes, ou seja, nós precisamos aprender com a chegada dessa tecnologia. Já os nossos estudantes não. Os nossos estudantes, eles já nascem dentro, né, envoltos, cercados por essa tecnologia. Então, para eles é praticamente natural lidar, né, estar cercado por isso. Para nós, não. Para nós tivemos que fazer curso, tivemos que, né, meter a cara, tivemos que aprender isso, né, causa, como eu coloquei aqui, um choque de gerações, tá? A Joana está colocando aqui no chat. Não adianta ter tantas tecnologias na escola e não ter um profissional para ensinar. Um profissional disposto, eu diria mais, né? Uma pessoa, né, disposta a sair da sua zona de conforto, né? Eu falo muito isso, tá? E aí é uma grande verdade. Precisamos redesenhar a prática pedagógica, não só a prática, mas também os currículos, tá? E aí eu trago mais uma vez para vocês a BNCC, que dentre elas a gente tem a competência de número 5, né? A 5ª competência geral da BNCC, certo? Já que a gente está falando de tecnologia. Aí eu queria compartilhar ela, eu peguei aqui um site, deixa eu encontrar ele aqui para mostrar, que é justamente falando o que é essa 5ª competência geral. Vocês confirmem para mim aí quando estiver aparecendo. Tá aparecendo para vocês o meu Google? Sim. Sim. Pronto. Sim, professora. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o que eu estou querendo. Deixa eu ver se abre aqui o site. Porque o meu senhorzinho, que é o meu notebook, ele é um tanto quanto lentinho. Eu já tinha deixado aqui o site aberto justamente para falar para vocês sobre a 5ª competência da BNCC, que é o que fala sobre a cultura digital, né? Que está lá na base a necessidade de nós trabalharmos com os nossos estudantes essa cultura digital. É a 5ª competência geral, tá? Acredito que vocês já devem estar cansados e cansadas de ver, de estudar sobre a BNCC, mas é isso mesmo, a gente tem que fazer de forma exaustiva. Pronto, está aqui. A 5ª competência geral, que é a cultura digital. Deixa eu abrir aqui para falar para vocês o que exatamente fala sobre essa. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, certo? Para se comunicar, acessar e disseminar informações,
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Isso é o que está falando aqui para a gente a 5ª competência geral da BNCC, que é a que diz respeito ao que a gente chama de cultura digital. Então, gente, não é para a gente necessariamente ensinar nossas crianças a utilizar, né, de tecnologias digitais, porque isso eles já sabem, tá? É como eles vão se relacionar de forma mais saudável com essas tecnologias, a fim, né, de que isso os torne sujeitos mais protagonistas, mais críticos, mais responsáveis, tá? Por quê? Porque eles vão refletir acerca do uso das tecnologias da informação e da comunicação. E, infelizmente, ele fala muito aqui, ó, comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, tá? Porque o que a gente vê hoje, infelizmente, é as pessoas compartilhando informações, né, sem verificar a fonte, né? A gente está vendo aí a propagação, né, esse boom das fake news, né? Justamente porque as pessoas não têm uma relação muito saudável, né, muito produtiva, positivamente falando, com as tecnologias digitais. Então, a base está trazendo que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos, entre tantas outras coisas, tá? Essa relação com essa chamada cultura digital. Pronto, deixa eu tirar daqui. E isso é muito importante. A Ingrid foi mais rápida do que eu, já copiou e colou aqui no chat. Estou vendo agora que eu voltei para cá. Muito bom, Ingrid. Certo? E aí, gente, mediante isso, né, como eu já tinha adiantado para vocês, no meio da aula, vocês vão ter uma tarefinha, tá? Que é justamente, né, pesquisar um pouquinho sobre as metodologias ativas. Vocês não vão precisar me enviar. Não vai precisar enviar para aquele e-mail, não. Vocês vão pesquisar e vão ter em mãos para a gente começar a discussão da próxima semana. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar sobre uma pequena explicação sobre o que são essas metodologias ativas. E vão escolher uma, tá? Apenas uma delas, que são vários os tipos, apenas uma delas para dar também uma explicada. Então, a gente tem sala de aula invertida, ensino híbrido, né? Aprendizado baseado em resolução de problemas, enfim. Vocês vão pensar, né, vocês vão pesquisar sobre o que são essas metodologias ativas e vão trazer um exemplo de uma prática de metodologia ativa, ok? Não é para me enviar, não é para me entregar. A gente vai falar aqui sobre, no início da aula da semana que vem. Compreendido o que eu pedi para vocês fazerem? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professora. Claro. Pronto, ótimo. Lembrando, não precisa, né, de preparar nenhum trabalho, não. É só para a gente realmente fazer essa discussão. Aí eu gostaria realmente, né, que todos e todas, mesmo aqueles que são mais tímidos, que não falam tanto aqui na hora da aula, tá? Não participem tanto, mas que vocês possam colocar aqui alguma observação, alguma contribuição aqui no chat também, ok? Bom, gente, antes da gente finalizar a aula de hoje, eu queria ver outra questão com vocês. Gleice está por aqui ainda? Você está aqui por aqui ainda, querida? Gleice, mais alguém passou para você a formação dos grupos, porque tem uma galera que ainda ficou faltando. Aquele povo que está faltando não atualizou ainda, não. Nadinha. E não tem ninguém aqui. Eu vou abrir novamente aqui, vou compartilhar aquela listagem que eu fiz, que eu mandei para você, e vou ver se tem alguém aqui na sala, aqui na reunião. Tá? Eu mandei mensagem para todos eles no particular. Alguns visualizaram e não responderam. É complicado. Vou mais uma vez passar aqui essa listagem que eu mostrei para vocês semana passada. Porque, gente, eu preciso ter essas informações, até para eu poder fazer o trabalho de acompanhamento mais efetivo com vocês, certo? Então, eu preciso pelo menos saber, né,
aonde vocês vão estar fazendo o estágio, se vocês já conseguiram o contato dessas pessoas, certo? Então, o grupo de Adriana, Letícia e Maiara, vocês conseguiram o telefone da pessoa lá da escola Gilda Barbosa? Sim, Conseguiram, professora. Pronto. Então, se está com Gleice, depois ela me passa. Perfeito. Desse grupo, ô, professora, de todos esses grupos, apenas o grupo 5 que ainda não me deu retorno. Ótimo. Então, depois tu me passa desse teu documento atualizado, tá certo? Mando. Manda pelo WhatsApp mesmo. Pode mandar pelo WhatsApp mesmo, viu? Tá. Pronto. Então, ótimo. Então, somente o pessoal do grupo 5, segundo... Oi, diga. Interrompendo, a documentação que vai ser enviada, porque Pronto. Isso. Era uma das coisas que eu ia falar com vocês também, né? A documentação, logo no início, nossa primeira aula, eu disponibilizei para vocês, mas aí a Ingrid me sinalizou que tinha alguns probleminhas nos documentos. Aí eu retirei as documentações e fiz os ajustes, viu, gente? Então, hoje, eu já disponibilizei aqui no Teams, tá? Os documentos, inclusive a carta de apresentação de vocês, já está com a minha assinatura, tá certo? Ô, Juliana, é a Andresa. Eu sou do grupo 6. O meu grupo tem Denise Souza, o nome dela não está aí. E outra coisa, se Érica estiver presente na sala, eu queria saber se ela está incluída no meu grupo, porque eu desconheço. Foi erro de digitação, Andresa. Fui eu que errei, mas eu já consertei já. Tá certo, então obrigada. Então você me manda a lista corrigida para eu não fazer 2 trabalhos, viu, Gleice? Eu mando, professora. Tá joia, Gleice. Obrigada. Vocês compreenderam? As documentações que vocês vão precisar já estão lá, já está aqui no Teams, certo? Na parte lá, arquivos. Vocês vão lá, está lá dentro de material de aula, tem uma pastinha, documentações. Já são documentações que eu fiz os ajustes, né? Onde tinha lá ainda Uninabuco, botei Uninasal, onde tinha educação infantil, coloquei anos iniciais, certo? Foi. Professora? Oi, diga aí, Eu queria fazer uma atualização na minha equipe, tá faltando colocar Anderson Gustavo na minha equipe. Foi porque aí eu vou mandar para a Gleice e ela lhe enviar, tá certo? Pronto, é melhor. Você manda para a Gleice que ela me manda o arquivo, né, mais atualizado, que ela que está com as informações melhores do que eu. Perfeito, querida. Professora, ainda sobre a documentação, eu não sei se foi sinalizado isso. É que tinha na declaração de aceite, na carta de aceite, estava constando lá a data de início e fim. Na última, né? Eu não sei se aceitou. Não, nessa que eu coloquei não tá. Tá sem data, tá só 2020. Tá certo. Tá bom? Tá bom. O papel tem que ter papel timbrado da escola também, não? Isso foi cobrado de vocês o ano passado, o semestre passado? Não. Basta o carimbo. No carimbo, principalmente se o carimbo tiver o CNPJ da escola. Certo? Certo. Ô, professora, o meu nome está sem o nome da escola, mas tá aí, né? Já. Não, é porque justamente você deve ter mandado para a Gleice. A Gleice ainda ficou de me mandar ainda esse documento atualizado. Esse é o documento ainda desatualizado, tá? Se aperrei mais, se você mandou para a Gleice, ela vai... Foi isso mesmo, viu? Pronto, gente, ó. As pessoas que até então não tinham me passado o grupo nem nada, são essas aqui, ó. É a Amanda Laisa, o Anderson, vou tirar ele dessa lista, né? Ele já arrumou, já voltou para o grupo de origem dele, certo? Carla Milena, Dilva, Edeni, que já foi descoberto, né, o erro também, de digitação, Marcela Maria, Maria Angélica, Maiara, Nívia e Rosana. Tem alguma dessas pessoas presentes aqui hoje, gente? Professora? Oi.
Nívia, Maiara, e o que eu troquei sem querer, né? É do grupo de Érica. Já foi formado um grupo. Ah, ótimo. Então, Mas você já vai me passar com esse grupo. Perfeito. Amanda Liza. Carla provavelmente não sabe. Eu falei com ela tá para desistir ou trancar, não me deu resposta. Certo. Dilva falou comigo, disse que está resolvendo a respeito da escola. Marcela provavelmente também não vai continuar. E Maria Angélica disse que ia resolver com o grupo anterior dela, mas até agora ela não me deu nenhum retorno. Ah, certo. Tá? E Rosana, ela disse a mim que vai continuar sozinha. Ah, então ótimo. Então você me passa essa lista atualizada, não é isso? Mando sim. Pronto, fechou. Eu só estou esperando elas mandarem para mim os nomes das escolas para fechar e lhe encaminhar. Perfeito. Se agora, pelo menos se já, os grupos já estão formados, já me tranquiliza mais. Aí você aguarda, quando elas passarem as demais informações, aí você me manda, tá bom? Pronto, tá certo. E aí, gente, na próxima aula, a gente vai ter essa discussão, né, sobre metodologias ativas e o nosso quarto texto. E aí a gente já vai começar a discutir sobre o nosso plano de aula. Lembram que para a primeira unidade eu pedi para vocês, né, o plano de aula. Aí eu vou mostrar exatamente o modelo do plano de aula que eu gostaria que vocês preparassem, tá, para mim, ok? Lembrando que ele vai valer, né, uma porcentagem da nota, enquanto o restante do relatório vai valer o restante da nota, tá ok? Mas vocês já podem ir estabelecendo esse contato com a escola de vocês, tá? Porque aí vocês vão fazer essa observação, tá, das 15 horas, que foi determinado que vocês precisam, como é que eu posso dizer, fazer a observação, tá? Cadê a Joana? Perguntou. Professora, a carta de agradecimento é uma só para o grupo? Sim, uma só para o grupo, tá? Algo mais, gente? Professora. Oi. Vai ter data inicial e data final na questão da carta? Não, você coloca quando você realmente for começar a data, certo? Sim, é justamente isso que eu queria saber, porque a gente não vai ter que colocar na ficha de frequência? Sim. Então, você vai colocar as datas das nossas aulas, você vai colocar tudo certinho. E aí, quando começar o seu estágio, é que você coloca a data. A mesma data da ficha de frequência você vai colocar na carta de aceite, tá certo? Ficou entendido? Travou? Foi? Compreendeu, Gleice? Gleice? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos sim, professora. Acho que travou dela. Deve ter travado. Eu acho que o dela travou. Mas vocês entenderam a informação que eu passei? Sim. Pronto, tá? Então, a documentação que vocês precisam já está lá na aba de documentação. Caso falte alguma coisa, vocês me sinalizem. Se estiver faltando alguma documentação, vocês me sinalizem, tá? Lembrando que vocês precisam fazer 15 horas de observação de aula, tá ok? 15 horas. 15 horas, é pouquinho. Em uma semana vocês dão conta disso. Tá bom? É, professora. Pronto, gente. Eu acho que a gente vai encerrando a nossa aula por hoje, tá? Semana que vem nós nos vemos no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, tá? E qualquer dúvida que for surgindo sobre a questão do estágio, vocês podem falar com o Gleice fala comigo. Ou pode colocar aqui no Teams, que eu visualizo também. Vocês colocam mensagem para mim aqui no Teams, tá bom? Então, se não tem mais nenhuma dúvida, eu agradeço desde já. Desejo boa noite para todos e todas. É o meu gatinho. Tem uma galera. Um dos meus gatinhos que estão aqui.
Comi uma galega. É um gatinho, tá? Então, boa noite, gente, para vocês. E a gente se vê semana que vem, tá certo? Deem uma olhadinha no nosso texto, que é o texto 4, tá? Para semana que vem, texto 4. Viu? Tchauzinho. Tchau, professora. Boa noite.